Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos conhecer um filósofo muito importante, Aristóteles. Nosso objetivo, então, é pensar as principais informações a respeito da vida e da obra de Aristóteles. Observem aqui este quadro. Esta é uma obra chamada Escola de Atenas. Ela representa a Academia de Platão. É um afresco de Rafael, foi feito aí entre 1509 e 1510 e está no Museu do Vaticano, tá? Então, é muito bacana que a gente perceber como funcionava lá a Academia de Platão. Vejam só, pessoal. No centro do quadro, nós temos duas figuras muito importantes, Platão e Aristóteles. Enquanto Platão defendia a distinção entre mundo sensível e mundo das ideias, sendo o segundo, mundo das ideias, mais perfeito e fonte do verdadeiro conhecimento, Aristóteles defendia que podemos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos, tá? Pelos sentidos também é possível conhecer. Se a gente pensar lá em perspectiva, nós temos justamente a figura de Platão apontando para o alto e Aristóteles apontando para baixo. Por quê? Porque Platão aponta para o mundo das ideias, o mundo ideal. Para Aristóteles, a gente consegue sim conhecer o mundo através das experiências sensíveis. Então, o nosso mundo permite também conhecimento. O Aristóteles é contra a distinção mundo sensível, mundo inteligível proposta por Platão. Isso aí já é um primeiro ponto muito importante sobre Aristóteles, tá? Mas o Platão era o mestre de Aristóteles. Aristóteles estudou na Academia de Platão. E Platão gostava muito de Aristóteles. Sobre ele dizia o seguinte: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Então, Aristóteles era um dos seus discípulos que mais se destacavam. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Com 17 anos, partiu para Atenas e começou a frequentar a Academia de Platão. Se destacou muito como discípulo de Platão. Por conta do local de seu nascimento, o autor é chamado comumente de o Estagirita. E o fato de Aristóteles ser um estrangeiro em Atenas depois vai ter aí uma repercussão negativa para a biografia de Aristóteles, tá? Então vejam aqui, a gente tem um mapa que representa justamente essa viagem que aos 17 anos Aristóteles faz para se dedicar à filosofia, para se dedicar ao conhecimento lá na Academia de Platão. Então ele sai lá de Estagira e viaja até Atenas, onde se instala estudando e aprendendo muito com o seu mestre. Aristóteles discordou de muitas das ideias de seu mestre Platão. Costumava-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. Então, enquanto Platão fica naquele mundo das ideias, o pensamento é mais importante, a razão, ela sim nos traz conhecimentos perfeitos, imutáveis. Para Aristóteles é necessário se voltar à terra, ao mundo dos homens. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, sobre ética, sobre moral, sobre lógica e outros tantos campos de conhecimento. É referência nestas áreas até os dias de hoje, principalmente em lógica, tá? Política, ética, moral, então são temas aí que Aristóteles discutiu amplamente e que são referências até hoje na história da filosofia e para os filósofos contemporâneos. Por ser considerado o cérebro da Academia de Atenas e o discípulo preferido de Platão, após a morte do mestre, em 347 a.C., Aristóteles considerava-se o seu sucessor natural. Porém, pelo fato dele ser o Estagirita, ele vem de uma cidade estrangeira, ele foi rejeitado
e substituído por um ateniense nato. Isso faz com que Aristóteles aí fique muito decepcionado, né? E aí então ele resolve viajar pela Macedônia. Em 343 a.C., foi convidado pelo rei Felipe II da Macedônia para preceptor de seu filho Alexandre, que Alexandre o Grande, tá? Então vocês já conhecem a história de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, um grande rei, um grande imperador. Para quem não conhece, quer conhecer um pouco melhor aí essa instrução que Aristóteles deu a Alexandre, temos um vídeo bem curtinho aqui, deixei o QR Code que vai te levar para esse vídeo, são uns 4 minutinhos que conta justamente essa influência de Aristóteles sobre a vida de Alexandre o Grande. Vejam lá que é bem bacana, tá bom? Vamos pensar então aí essa primeira questão sobre justamente a oposição entre Platão e Aristóteles. Dentre as principais diferenças entre Aristóteles e seu mestre Platão, é possível apontar a alternativa A. Enquanto Platão defendia que a verdade pode ser alcançada pelas ideias perfeitas do mundo inteligível, para Aristóteles era preciso voltar-se ao próprio mundo dos homens. Alternativa B. Para Platão, a verdade está na aparência sensível, enquanto para Aristóteles sequer existe verdade. Qual dessas daí faz mais sentido dentro daquilo que a gente discutiu até agora? Respondam, reflitam, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram então sobre essa oposição que Aristóteles faz às teorias de Platão? Vamos ver aqui qual é a resposta certa, né? A alternativa correta é a alternativa A. Então, enquanto Platão defendia que a verdade pode ser alcançada pelas ideias perfeitas, mundo inteligível, para Aristóteles era preciso voltar-se ao próprio mundo dos homens, né? Então, trazer as ideias para a Terra, essa é a ideia aí de Aristóteles, tá? A B está incorreta porque vai falar que o Platão acredita que a verdade está na aparência sensível. Isso não é verdade. A aparência sensível, ela nos traz apenas sombras, cópias imperfeitas da realidade, tá bem? Bom, vamos lá então retomar aqui a biografia de Aristóteles. Vimos então que o Aristóteles se decepciona quando não consegue assumir a academia de Platão após a sua morte, mesmo sendo o cérebro daquela academia, o principal discípulo de Platão, né? E ele acaba aceitando então um convite para ser o preceptor, o professor de Alexandre o Grande. Anos depois, em 335 a.C., Aristóteles retorna a Atenas e decide fundar a sua própria escola, chamada Liceu. A escola de Aristóteles recebe este nome por estar situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício, esse deus que a gente está vendo ali na imagem, tá? Apolo Lício é o deus do sol, da luz, da verdade, da razão, Apolo, tá? Então, Deus Apolo é o deus do conhecimento, a luz, a verdade, simbolizado pelo sol, né? O sol é aquilo que nos possibilita enxergar a realidade. E aí, o Aristóteles adota este nome, Liceu, para a sua própria escola, já que ele não pôde assumir a Academia de Platão. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, Aristóteles foi acusado de ter apoiado o governo déspota de Alexandre e resolveu então abandonar novamente Atenas, tá? Então a gente percebe aí um movimento novamente na vida de Aristóteles, mais uma decepção, ele é acusado de apoiar Alexandre, já que foi o seu preceptor, o seu professor. Vai embora de Atenas. Um ano depois, em 322 a.C., Aristóteles morre em Calcis, na Eubéia. Em seu testamento, determinou a libertação dos seus escravos, essa postura que é considerada a primeira carta de alforria, tá? Então ele liberta os seus escravos. Naquela época era muito comum ter escravos e essa postura aí é muito lembrada porque é considerada uma das primeiras cartas de alforria da história. E como é que o Aristóteles morre? Assim como o seu mestre inspirador, Sócrates. Lembrem que Sócrates tem uma relação com Platão, que era seu mestre. E todos eles, né, eram aí seguidores, gostavam das teorias, das ideias de Sócrates. Assim como Sócrates, ele resolve tomar um veneno chamado cicuta e acaba morrendo, tá? Bom, vamos pensar então neste quiz aqui para ver se vocês prestaram bastante atenção nos aspectos elementares, fundamentais da biografia de Aristóteles. O Liceu, fundado por Aristóteles, recebeu esse nome em homenagem a alternativa A, Dionísio, B, Apolo Lício ou C, Marcos Liceus. Respondam aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, pensaram sobre essa questão aqui? Tranquila, né? Um quiz aí só para ver se vocês estão ligados na aula, estão prestando atenção. Então, a resposta correta é Apolo Lício, Deus Apolo, Deus da razão, da sabedoria, representado pelo sol, aquilo que ilumina os homens, que mostra o conhecimento, né? Então, o Liceu aí, que hoje nós conhecemos esse nome através de muitas escolas, né? Muitas escolas têm esse nome aí, Liceu, justamente por conta do conhecimento do Deus Apolo Lício, tá? Bom, então o Aristóteles, ele é referência até os dias de hoje. Nós somos aí muito gratos, né, por todos os conhecimentos que Aristóteles nos proporcionou, e dentre eles tem um quadro aqui que nos mostra justamente que conhecimentos foram esses, né? O Aristóteles, ele é o pai da lógica, então até hoje se estuda o conhecimento de Aristóteles a respeito da lógica, o princípio de não contradição. Ele é professor de política, organizador da psicologia, reflete aí sobre as questões humanas. Ele é fundador da biologia também. O Aristóteles catalogou milhares, ou aliás, centenas de espécies de animais, tá? E isso numa época que esses estudos, psicologia, biologia, sequer existiam, tá? Ele é mestre de moral, mestre também em retórica, ele teorizou sobre a retórica, pensou essa forma de diálogo, tá? Então é muito importante aí para a história da filosofia e para a nossa cultura ocidental. Dentre as principais obras de Aristóteles, nós podemos citar o Órgano, a Ética Nicômaco, a Política e a Poética, tá? Claro que temos aí várias obras, a obra de Aristóteles é muito vasta e é interessante também a gente conhecer. Em domínio público nós conseguimos encontrar também as obras para baixar, para ler tranquilamente. Em qualquer biblioteca, esses clássicos da filosofia também são bastante acessíveis, tá certo? Bom, vamos então para uma revisão da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós pensamos aí um pouco da vida de Aristóteles, diferenciamos, né, Platão e Aristóteles, as críticas que Aristóteles faz a essa distinção ao dualismo platônico, mundo sensível, mundo inteligível, e conhecemos um pouquinho aí da trajetória desse filósofo. Aristóteles era o discípulo preferido de Platão, mesmo discordando dele em muitas questões, como por exemplo em relação às possibilidades de conhecimento. Para o Aristóteles podemos obter sim conhecimento no mundo dos homens, no mundo sensível, tá? Não existe essa oposição mundo sensível, mundo inteligível. Ele é preceptor, é professor de Alexandre o Grande, e os pensamentos de Aristóteles exercem forte influência nos dias de hoje. Seu legado passa pela criação da lógica, a teorização da retórica, a poética, a psicologia, as preocupações com política e também as preocupações com a ética, com a moral, com a conduta humana, tá? Então ele tem aí um legado grandioso, é por isso que Aristóteles é tão lembrado na história da filosofia, por isso que estamos estudando este filósofo nesta aula. Bom, eu fico por aqui, agradeço muito a companhia de vocês, muito obrigada por terem prestado atenção em mais essa aula e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!